Olá, amiguinhos! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos viajar para um reino muito distante, chamado Babilônia, e conhecer a história de um rei super poderoso e de um jovem muito sábio. Estão prontos para essa aventura, então vamos lá. Era uma vez, há muito tempo, um rei chamado Nabucodonosor. Ele era o rei mais poderoso de todos, com um castelo gigante, cheio de tesouros e com um exército de soldados valentes. Uma noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho muito estranho, tão estranho que, quando ele acordou, ficou super assustado e preocupado. O coração dele batia forte. O problema era que ele não conseguia se lembrar do sonho. Era como tentar pegar uma nuvem com as mãos. O sonho escapava da sua memória, mas ele sabia que era algo muito importante. Então, ele chamou todos os sábios do seu reino. Eram homens que estudavam as estrelas, a magia e os segredos do mundo. O rei disse com sua voz poderosa: "Eu tive um sonho que me deixou muito perturbado, mas eu não lembro o que era. Vocês precisam me contar qual foi o meu sonho e o que ele significa. Se não conseguirem, todos vocês estarão em um grande apuro." Os sábios ficaram com muito medo. Eles coçaram a cabeça, olharam uns para os outros e disseram: "Grande rei, nos conte o sonho e nós diremos o que ele significa. Mas adivinhar um sonho que o senhor mesmo esqueceu? Isso é impossível. Nenhum homem na terra consegue fazer isso." O rei ficou furioso. Ele achou que seus sábios não eram tão sábios assim e ordenou que todos fossem castigados. A notícia se espalhou por todo o palácio e chegou até um jovem chamado Daniel. Daniel não era da Babilônia. Ele era de um lugar chamado Judá e acreditava em um Deus único e verdadeiro, o Papai do Céu. Daniel era muito inteligente, corajoso e amava a Deus de todo o coração. Quando ele soube que todos os sábios, incluindo ele e seus amigos, seriam castigados, ele não se desesperou. Ele foi corajosamente até o chefe da guarda do rei e pediu um tempinho. "Me dê uma noite", disse Daniel, "e eu pedirei ao meu Deus para me revelar o sonho do rei e o seu significado." Naquela noite, Daniel correu para casa e contou tudo para seus 3 melhores amigos: Ananias, Misael e Azarias. Eles eram como irmãos. Daniel disse: "Amigos, precisamos orar. Vamos pedir ao Papai do Céu, com toda a nossa fé, para nos mostrar o segredo do rei, para que a gente não seja castigado com os outros sábios." E foi o que eles fizeram. Os 4 amigos se ajoelharam e oraram juntos, pedindo ajuda a Deus. Eles confiaram que Deus era poderoso o suficiente para ouvir e responder. E adivinhem, durante a noite, enquanto Daniel dormia, Deus mostrou a ele, em uma visão, o mesmo sonho que o rei Nabucodonosor teve. E não só o sonho, mas também o seu significado secreto. Quando Daniel acordou, ele ficou tão feliz e agradecido. Ele louvou a Deus dizendo: "Obrigado, Papai do Céu. O Senhor é o mais sábio e poderoso de todos. O Senhor revela os segredos mais profundos e sabe de todas as coisas." No dia seguinte, Daniel foi levado até a presença do rei. O rei olhou para aquele jovem e perguntou, um pouco duvidoso: Você é capaz de me contar o sonho que eu tive e o que ele significa?" Daniel respondeu com muita humildade e confiança: "Ó rei, nenhum sábio, mago ou adivinho pode revelar esse segredo. Mas existe um Deus no céu que revela todos os segredos e ele mostrou ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Não foi a minha sabedoria, mas foi Deus quem me deu a resposta para ajudar o rei." O rei ficou de olhos arregalados, esperando ansiosamente. E Daniel começou a contar. O Senhor, rei, estava em sua cama e viu em seu sonho uma estátua enorme e brilhante. Ela era tão grande que dava até um pouco de medo. A cabeça dessa estátua era feita de ouro puro, brilhante como o sol. O peito e os braços eram de prata. A barriga e as coxas eram de bronze, um metal forte e polido. As pernas eram de ferro, muito resistentes. E os pés eram uma mistura estranha. Eram parte de ferro e parte de barro,
como aquele que a gente usa para modelar. O rei Nabucodonosor escutava atentamente, e seu rosto mostrava que Daniel estava descrevendo exatamente o sonho que ele tinha esquecido. Ele estava impressionado. Daniel continuou. Enquanto o Senhor olhava para essa estátua gigante, algo incrível aconteceu. Uma pedra, que não foi cortada por mãos humanas, veio rolando do céu, como se tivesse sido lançada por Deus. E essa pedra bateu com toda a força nos pés da estátua, que eram de ferro e barro. E sabe o que aconteceu, ó rei? Poft! Os pés se quebraram em 1000 pedacinhos. E então, a estátua inteira desmoronou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, tudo virou um pó fininho. O vento veio e soprou todo aquele pó para longe, e não sobrou mais nada daquela estátua gigante. Mas a pedra, aquela pedra que destruiu a estátua, começou a crescer, crescer e crescer, até se tornar uma montanha enorme, que encheu a terra inteira. O rei Nabucodonosor estava sem palavras. Era exatamente isso. Era o seu sonho. Agora, ele precisava saber o significado. Daniel, com a sabedoria que Deus lhe deu, explicou. A cabeça de ouro. Rei, é o seu reino, a Babilônia. O Senhor é o rei mais poderoso. Depois do seu reino, virá outro reino, forte como a prata. Depois um terceiro reino, de bronze, que também será muito poderoso. E o quarto reino será forte como o ferro que quebra tudo. As pernas de ferro representam esse reino. E os pés, que eram uma mistura de ferro e barro. Isso significa que esse último reino será dividido. Em parte será forte como o ferro, e em parte será fraco como o barro. Eles vão tentar se misturar. Mas ferro e barro não se misturam de verdade. Não é mesmo? E a pedra, rei? A pedra que veio do céu e destruiu tudo é a parte mais importante. Ela representa o reino de Deus, o Papai do céu. Um reino que nunca jamais será destruído. Ele vai acabar com todos os outros reinos e durará para sempre. Ao ouvir isso, o rei Nabucodonosor ficou tão maravilhado que se ajoelhou diante de Daniel. Ele entendeu que não era Daniel quem era especial, mas o Deus de Daniel. O rei disse em voz alta, com certeza, o seu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela todos os segredos. O rei não apenas salvou a vida de Daniel e de seus amigos, mas também deu a Daniel uma posição muito importante no reino. Daniel se tornou um grande líder na Babilônia. E assim, amiguinhos, a história de Daniel nos ensina que não importa o tamanho do problema, podemos sempre confiar em Deus. Ele sabe de todas as coisas e pode nos dar a sabedoria que precisamos. Assim como Daniel e seus amigos oraram juntos, nós também podemos orar e pedir ajuda ao Papai do céu. Ele sempre ouve e cuida de nós. Gostaram da nossa aventura de hoje no reino da Babilônia? Essa história nos mostra como é importante ter fé e confiar em Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. E para não perder nenhuma das nossas próximas histórias incríveis, se inscreva no nosso canal. Peça ajuda para um adulto se precisar. Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima aventura.